Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 4º domingo do Advento. Estamos às portas do Santo Natal e a antífona do Salmo de hoje é como que uma preparação. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Está falando aqui de Jesus. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Abrir as portas para que Ele possa entrar. É Jesus que quer entrar, que quer que as portas do nosso coração estejam abertas para que nós possamos acolhê-lo. Mas o acolheremos bem se nós estivermos na obediência da fé, a respeito da qual São Paulo fala hoje na primeira leitura. Isto é, São Paulo foi chamado por Deus para trazer muitas pessoas à obediência da fé. São Paulo foi chamado por Deus para trazer muitas pessoas para a obediência da fé. E a esta obediência da fé, todos somos chamados, sem a qual nós não podemos de verdade nos preparar para o Santo Natal. Pois bem, eu queria que vocês tivessem bem em mente e no coração esta realidade, obediência da fé. Isto é, obedecer a Deus, procurar de verdade viver a fé com todas as suas consequências, aceitar a vontade de Deus, porque segundo a nossa fé, o que Deus quer e o que Deus permite é sempre o melhor para nós, e Ele sempre pode tirar um manancial de graças, mesmo nas cruzes que Ele nos apresenta, ou situações difíceis que Ele nos permita passar. Então, tendo em mente esta realidade, obediência da fé, preciso ser obediente a Deus, preciso viver a minha fé de verdade. A liturgia de hoje nos apresenta duas figuras, uma figura de desobediência da fé, e uma figura de obediência, o obedientíssimo, a obedientíssima, nossa Santíssima Mãe, e o obedientíssimo, o castíssimo, nosso castíssimo Pai, São José. Pois bem, a primeira leitura fala sobre isso, sobre esta desobediência. Aí você diz, padre, mas eu nem percebi. É porque o texto de hoje é apenas um recorte do capítulo 7 do profeta Isaías, em que o profeta, por moção de Deus, prenuncia a chegada do Messias, do filho de Acás, mas que já era a figura do Messias. Mas qual era o contexto aqui, dessa primeira leitura de hoje? Isaías, capítulo 7. O contexto é o seguinte: Acás é o rei de Israel, é o rei de Judá, rei de Jerusalém, cidade de Jerusalém, é o que tem a dinastia davídica, ele é um descendente de Davi. E os reis de Damasco e da Samaria, eles querem invadir Judá para tirar Acás, que era um rei que não valia nada. Acás não valia nada, era um rei ruim, péssimo, terrível, mas era um rei descendente de Davi. E se a dinastia de Davi acabasse, Jesus Cristo não poderia ser descendente de Davi. Então era Deus ali assegurando a vinda futura do seu filho. Então, pois bem, o rei de Damasco e o rei da Samaria queriam invadir Judá, tirar Acás do trono e colocar Tebeel, um outro rei que não era descendente de Davi, no lugar dele, destruir a dinastia, a casa de Davi. Pois bem, Deus então, por meio do profeta Isaías, Deus manda o profeta Isaías dizer: Acás, não tenha medo desses dois tições fumegantes. É assim que Deus chama o rei de Damasco e da Samaria. Estamos aqui no capítulo 7, no versículo 4. Não tenha medo, Acás, eu estou contigo, eu vou exterminá-los.
Só que Acás e o povo de Judá estava literalmente tremendo de medo. Quando Acás e o povo soube que o exército de Damasco e de Samaria tinham se aproximado de Judá, diz aqui a palavra de Deus, versículo 2: o seu coração e o do povo se agitou como se agitam com o vento as árvores do bosque. Então, quando o vento sopra e as árvores balançam, assim tremia o coração do povo e tremia o coração do rei, morrendo de medo. E o que foi então que o rei, no pavor, fez? Fez aquilo que fazem aqueles que não têm fé: vão procurar a ajuda dos ídolos, se escondem do Senhor. Deus manda o profeta Isaías e diz: Acás, não tenha medo, eu estou contigo, peça um sinal. Olha, imagine, Deus manda o profeta Acás pedir um sinal, porque Deus quer mostrar a Acás que Deus está com ele. Só que quando a gente, meus santos, não quer se converter, nem os sinais de Deus a gente quer ver. Quando a gente não quer mudar de ideia, a gente fecha os olhos para os sinais de Deus na nossa vida. Eu, às vezes, já falei aqui brincando, quando eu era criança, às vezes eu fazia alguma traquinagem em casa, e o meu irmão ou as minhas irmãs vinham e diziam: vou dizer mamãe que você está fazendo isso, e eu colocava a mão nos ouvidos e ficava lá, 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 que eu não queria nem ouvir, porque se eu ouvisse, eu iria lembrar de que elas estavam certas, de que ele estava certo, então eu não queria nem ouvir. Pois bem, isso que é tão jocoso, quando a gente vê, às vezes a gente foge da oração. Por quê? Porque o que Deus está pedindo de mim é difícil demais, e foi o que Deus pediu a Acás: não faça. Mas Acás não obedeceu. Acás foi buscar ajuda dos assírios, que iriam, com certeza, comprometer a pureza religiosa de Judá. E Acás foi oferecer sacrifícios aos ídolos. Espantemo-nos, ele sacrificou o próprio filho no fogo. Ele queimou o próprio filho, oferecendo aos ídolos, pedindo libertação e proteção, quando Deus tinha prometido proteção, e disse: não tenha medo, eles não vão vencer você. Mas Acás dizia: mas eu sou muito pequeno, eu não vou conseguir vencer essa batalha. Não tema, eu te darei proteção. Mas eu sou muito fraco, eu não tenho exército. Não tema, eu estou contigo. A Assíria não vai te salvar, os deuses pagãos não vão te salvar. Olha que, se vocês pegarem depois 2 Reis, capítulo 16, está aqui, versículo 3: Acás chegou a sacrificar seu filho na fogueira, segundo os detestáveis costumes das nações que o Senhor havia expulsado diante deles. Quer dizer, caiu na idolatria. É como o cristão que no desespero vem uma doença, aí procura macumba, procura o espiritismo, procura tomar passe. Quer dizer, não tem fé. No momento da dificuldade, no momento da dor, a gente às vezes, a única atitude é o quê? É esperar em Deus, esperar o seu socorro. Enquanto isso, aguenta. Enquanto isso, espera no Senhor. Esperando, esperei no Senhor, diz o salmista. Assim devemos ser nós, na provação, que a gente às vezes quer uma resolução rápida para aquela situação, é compreensível. Acás queria isso, que o seu problema fosse imediatamente resolvido, mas Deus disse: não tenha medo, espere em mim, e Damasco e Samaria não vão te invadir. E Acás acreditou? Não, meus santos, Acás não acreditou e não foi obediente à palavra do Senhor. Lembra a obediência da fé? Pois bem, mas nós temos agora uma outra figura, o obedientíssimo São José. Ele também, meus santos, passou por um drama
por uma escuridão na sua fé. Diz aqui a palavra de Deus, estamos em Mateus, no capítulo 1. Se vocês pegarem os primeiros capítulos de São Lucas, vocês vão ver a vinda do Filho de Deus à terra na perspectiva mariana, segundo o coração da Virgem Maria, aquilo que passou no coração dela. Mas se você pegar os primeiros capítulos de São Mateus, vocês vão ver a vinda do Filho de Deus, mas segundo a perspectiva, a experiência de São José. Então diz aqui a palavra: a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Meus irmãos, nós podemos imaginar o drama no coração de São José. Por um lado, ele não duvidava da pureza da Virgem Maria, mas por outro lado, ele não podia compreender como é que poderia ser possível ela aparecer grávida. A gente às vezes está tão acostumado com esse texto bíblico que a gente não se deixa fulminar por ele. Isto é, a gente já ouve e já vai no automático. Quando São José, o obedientíssimo, o nosso pai, o castíssimo São José, viveu esse drama interior. Isto é, ele não duvidou, repito, ele não duvidou da santidade de Nossa Senhora, mas ele não compreendeu como é que aquilo poderia ser possível. E sabe qual é? O mais incrível ainda é que a Virgem Maria não se defendeu. Meus irmãos, isso aqui é um exemplo de virtude, da virtude e da santidade perfeitíssimas da nossa Santíssima Mãe, mas que também, de alguma maneira, aumentou o sofrimento do nosso pai São José. Por quê? Porque a Virgem Maria não se defendeu, ela deixou tudo nas mãos do seu Senhor, ela deixou tudo nas mãos de Deus. Tão diferente de nós, né, meus santos? Que com quanta facilidade nós sempre queremos nos livrar do fardo e queremos de alguma maneira sempre nos defender. É justo, não estou falando que não seja correto, mas o caminho mais virtuoso é o caminho apresentado pela nossa Santíssima Mãe, o caminho do silêncio. Pois bem, a Virgem Maria em silêncio, São José que não compreendia, e diz aqui a palavra, que enquanto José pensava nisso, ele resolveu então abandoná-la e ficou pensando nisso. Quanto tempo, padre? Um dia? 2 dias? 1 semana? 1 mês? Nós não sabemos, meus santos. Nós não sabemos por quanto tempo Deus deixou o coração de São José nessa luta interior. Por um lado, acreditar em Nossa Senhora, isto é, não, ela não me traiu, por isso eu não vou condená-la, eu não vou denunciá-la. Ao mesmo tempo, não compreendeu, então o que é que eu vou fazer? Eu vou abandoná-la. Eu vou abandoná-la. A culpa recairá sobre mim, mas eu não posso fazer nada além do que isso. Diz aqui, versículo 20, Mateus, capítulo 1, versículo 20, enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa. E meus irmãos, mais uma vez, lá, lembra em Acás, Deus disse a Acás: Acás, não tenha medo, eu estou contigo. E Acás acreditou? Não, Acás não acreditou. Acás teve medo, Acás se deixou tremer juntamente com o povo e não obedeceu. Mas nós temos uma outra figura
também a quem Deus disse: não tenha medo. Nós ouvimos por esses dias, quinta-feira agora, Lucas, capítulo 1, versículo 5 e seguintes. Zacarias e Isabel. O anjo do Senhor apareceu a Zacarias e disse: Zacarias, não tenha medo, eis que tua esposa Isabel vai conceber, isso vai ser motivo de grande alegria. E Zacarias acreditou? Não. Zacarias não acreditou, e é por isso que Deus disse por meio do anjo: ficarás mudo, porque não acreditaste. Quando o anjo disse isso, ele perguntou, é quase um diálogo semelhante como o da Virgem Maria, mas no coração uma fé totalmente diferente. Ele pergunta: como terei certeza disso? Eu sou velho e a minha mulher é de idade avançada. Ele não acreditou. O anjo disse: ficarás mudo, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. Acás não acreditou, Zacarias não acreditou, mas o nosso pai São José acreditou. Quando o anjo disse a ele: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria por tua esposa, porque aquele que ela traz, porque ela está grávida, e é por ação do Espírito Santo, José guardou no seu coração aquela palavra, acreditou e tomou, diz aqui, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Ele foi obediente na fé. Ele viveu essa obediência da fé. Meus irmãos, nós estamos nos preparando para o Santo Natal. E que atitude está nos nossos corações? Nós somos obedientes, nós temos procurado obedecer a Deus e obedecer em todas as coisas, ou nós temos selecionado o que obedecer? Isso não agrada a Deus. Este coração não é um coração obediente a Deus, e um coração assim não está com as portas abertas para o que o Rei da Glória possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor onipotente, abrir as portas para que Ele possa entrar. Peçamos, meus santos, nesta Santa Missa, durante toda esta celebração, esta obediência da fé. Obediência nas grandes e nas pequenas coisas. Obediência não apenas de vir à missa aos domingos. Obediência não apenas de viver os mandamentos explícitos da lei de Deus na própria vida. Sim, com certeza, todos eles, mas também obediência àquilo que Deus pede a cada um de nós. Obediência em aceitar a própria cruz. Acás não aceitou a sua cruz, que era viver aquela situação de tensão na fé no Senhor. José aceitou a sua cruz, de mudar todos os seus planos e mudar a sua vida, porque com certeza, meus santos, São José, nos planos de São José, não estavam incluídos ele ser o pai, segundo a lei, do Filho de Deus. Deus mudou a vida dele, mas São José, não com palavras, mas com atitude, o que foi que ele disse? Eis aqui, o servo do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. A atitude do nosso pai São José é a mesma atitude da nossa Santíssima Mãe, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, e é a mesma atitude de Jesus quando entra no mundo, segundo o autor da carta aos Hebreus. E quando Jesus entrou no mundo, ele disse: eis que venho para fazer a vossa vontade, Senhor. Isto é, o Filho de Deus disse ao Pai, não com estas palavras, mas com essas atitudes: eis aqui, o servo do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Meus santos, nós iremos comungar, mas nós não faremos comunhão com nosso Senhor, se nós também não dissermos esta palavra: eis aqui,
o servo do Senhor, a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Eis aqui, Senhor, eu sou teu, que o Senhor faça comigo o que bem lhe aprouver. Se o Senhor quer me dar cruz, eu aceito cruz. Se o Senhor quer me dar consolações, eu aceito consolações. A minha vida é tua. Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. Percebe, meus santos, a grandeza dessa palavra? Saiba, meus santos, isto pode ser belo de se ouvir, mas é bem difícil de se viver. Mas é a única condição de nós fazermos comunhão com o nosso Deus. Porque quando nós recebemos Jesus, nós fazemos comunhão com Ele. E como é que eu posso receber Jesus e não querer com Jesus me entregar? E como eu posso receber Jesus e não querer viver na minha vida os sentimentos de Jesus, que a Virgem Maria e São José expressaram de uma maneira tão perfeita? Esse desapego de si. Eu sou o servo do Senhor, eu sou a serva do Senhor, eu quero viver a obediência da fé. Meus santos, que hoje, com toda a humildade, supliquemos a graça de Deus. Que hoje, com toda a humildade, peçamos a nosso Senhor esta graça. Que ninguém hoje saia daqui desta igreja sem pedir a Deus essa graça, desse desapego de si mesmo, para que todos e cada um aqui possam dizer: eis aqui o servo do Senhor, a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Só assim, meus santos, o nosso coração estará aberto para acolher o Rei da Glória que chega. Só assim poderemos celebrar de verdade o nosso Natal. Só assim Jesus terá espaço na nossa vida para mudar os nossos corações, a nossa alma e a nossa vida. Que São José interceda por nós, que a Virgem Santíssima interceda por nós, para que nós, na obediência da fé, deixemos o Rei da Glória nos nossos corações entrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.